a gente já agradece a sua participação. E aqui, Patrícia, além dos meninos do curso, nós temos pessoas da comunidade, de outras cidades, de outros estados, e tem um pouquinho de tudo aqui. Nós temos licenciados, nós temos pessoas que já estão fazendo mestrado, doutorado, temos pessoas que estão também fazendo licenciatura. Na verdade, no perfil dos nossos participantes, a grande maioria está cursando a licenciatura, mas a gente também tem profissional também bem experiente aqui junto conosco. Então, seja muito bem-vinda. Então, vamos lá, pessoal, mais um dia. E lembrando que no decorrer da atividade, eu vou colocar no chat o link da frequência para vocês não esquecerem de preencher, tá ok? Então, com vocês, Patrícia. Então, bom dia novamente para todo mundo, oficialmente, a todos que já conversaram comigo aqui no início, a todo mundo que já está chegando aí também, bom dia a todos. Eu que agradeço, já lhe agradeci, né, individualmente, mas agradeço também o convite, agradeço o privilégio, né, compartilhar é um privilégio, eu amo compartilhar, eu amo falar, eu amo ensinar. Então, faz parte mesmo da veia docente, né? Tem aqui professores ou pessoas interessadas no ensino, e isso pressupõe que você ame fazer isso, ensinar, dar de si, compartilhar, né? Repartir. Então, o professor não pode ser nunca uma pessoa egoísta. Ele precisa ser alguém que sabe doar-se, né? Então, dar de si. Quando você estuda, quando você se aprimora, quando você aprende, você passa adiante, você está dizendo, eu recebi e dou também, na mesma medida. Então, muito agradecida por esse tempo, né? Eu sinto um frio na barriga, um frio na espinha, porque é sempre desafiador falar para colegas, falar para pessoas que atuam, né? Falar para todo mundo, e eu espero mesmo atender as expectativas, né? Se não todas, mas pelo menos alguma. Então, que seja feliz o nosso dia, feliz esse tempo e proveitoso. Eu espero que a gente tenha esse tempo, assim, eu espero também poder falar tudo que está na minha cabeça, porque desde o tema, desde o convite que Simone me fez, a minha cabeça não para de girar, né? Porque eu fico imaginando o que eles querem saber, o que seria proveitoso, o que é importante eles saber, o que carece ser colocado, o que carece ser destacado. Então, eu tentei responder essas perguntas para mim mesma, né? E eu espero que em alguma delas, em algum momento, de alguma forma, vocês e as inquietações de vocês sobre esse tema, que é a música no ensino médio, também sejam contempladas, sejam, no mínimo, atendidas ou mexidas ou confrontadas, não é? Às vezes, um professor vai trazer um conteúdo que confronta aquilo que a gente pensou até então. Então, é bom porque quebra alguns paradigmas, faz a gente também mudar de rota, mudar de perspectiva, e mudando de perspectiva a gente vê coisas diferentes, coisas novas, né? Então, bem-vindo todos, feliz de estar aqui, vamos começar para a gente não perder nenhum segundo. E aí eu vou pedir a minha auxiliar aqui, que é Sara, que vai estar passando e compartilhando os slides. Eu queria começar, né? Até eu coloquei aqui realização GECOM, mas depois Simone pode até, se for compartilhar o slide, incluir os outros signos, né? Os outros, as logomarcas do curso de música, enfim, eu pus da UFES, o GECOM ali, enfim. Pode passar, Sara. Só para título de lembretes, para quem chegou depois, a gente já tinha combinado isso antes. Se você tiver alguma pergunta, alguma dúvida, sobretudo os alunos do próprio curso de licenciatura, anota, né? Porque, de repente, ou eu acabo falando no decorrer do tema, ou então, se não foi contemplado, você, então, coloca para a gente discutir. Não que eu tenha todas as respostas, mas a gente pode pensar junto, tá bom? Pode passar.
Eu queria começar essa conversa dizendo para vocês, como a professora Simone falou, né, que todas essas coisas levantadas aqui e que eu vou trazer para vocês são fruto de um tempo de experiência. E aí eu quero chamar a atenção que todos temos experiências diferenciadas, né? E essas experiências não podem ser descartadas, sejam elas boas, ruins, elas não devem ser descartadas. Então, todas essas colocações que eu trago para vocês são inquietações, são percepções e observações fruto da minha experiência ao longo do tempo, dando aula nas diversas modalidades. Então, eu dou aula atualmente, eu me dedico à aula da educação infantil, mas eu discorro sobre todas as modalidades. Então, dou aula para alunos do ensino médio, dou aulas para alunos do ensino fundamental, né? Já dei aula para alunos de instituição superior, né? Durante vários anos, tanto de letras, por causa da minha formação, quanto de arte, né? Eu cheguei a lecionar 7 anos na Unifax, aqui em Feira de Santana, no Polo de Feira, nos cursos de engenharia, logística, administração e TI. Eles tinham uma disciplina optativa chamada arte e cultura. Então, eu não foquei apenas na música, mas dei alguns enfoques de uma forma geral, para que a arte pudesse destravar, né, ser uma chave na mentalidade desses meninos e meninas ali na faculdade também. Tá bom? Para começo de conversa, então, essas são as nossas esferas aí, né? As esferas que nós vamos passear, a educação, a música e o ensino médio. Nós vamos ver as relações, né? A música nunca vai estar só, o ensino médio também não. Aqui o foco, na verdade, é o passeio que essas esferas dão entre si, né? Como elas se relacionam, né? Pode passar, Sara. Então, para iniciar essa conversa, nós precisamos entender que refletir é muito importante antes da construção da prática. Da mesma forma que eu fiz umas perguntas para mim sobre o que vocês gostariam de ser atendidos, né? São minhas suposições. Eu levanto suposições a respeito até da minha própria experiência. Então, o que eu gostaria se eu fosse aluno de licenciatura, o que até faltou quando eu dei aula, ou quando eu fui aluna de um curso superior a respeito disso. Então, eu vou pensando nisso, inclusive porque muitas coisas mudaram, né? 2021 tem 10 anos que o curso de música foi estabelecido na UFES, olha só, uma década. Em uma década, muita coisa mudou nesse mundo de Deus. Meu pai, mudou muita coisa já foi transformada. Muitos conceitos, muitos vocabulários, muitas palavras foram inseridas na nossa fala, inclusive, não é? Então, o mundo gira muito rápido e tem girado muito rápido a cada década. A velocidade das mudanças é alta. Então, eu não posso fazer uma prática achando que é como se fosse uma receita de bolo. Eu preciso construir a minha prática à medida que eu reflito ao mesmo tempo. E eu preciso entender e considerar que todos os contextos são diversos e mutáveis. Eu vi aqui no chat alguém chegando, alguém falou assim, eu sou de Curitiba, acho que Paraná, né? E tem gente de outros estados. O Brasil é um país continental e muito diverso. Existem muitos Brasis dentro de cada estado, dentro de todo o território brasileiro. Então, muitas realidades são diversas. Algumas coisas são comuns, outras não. Outras são específicas do lugar, da cultura do lugar. Então, há muita mutabilidade, tanto nas épocas quanto nos próprios contextos. Pode passar, Sara. Sara, me escutou? Escutei sim, Pro. Ah, tá, desculpa. Pronto, valeu, meu bem. Muito obrigada. Tá dando uma travada aqui. Tudo bem. Sem problema. Tá certo.
Eu vou adiantando aqui, eu vou pegar aqui. O que vocês vão ver no próximo slide é uma experiência. Eu tenho umas fotos, eu coloquei só algumas, de uma experiência que eu tive no ensino médio, numa escola pública estadual, aqui em Feira, né? Onde e só para, na verdade, exemplificar os diferentes contextos. E aí eu também coloquei não foi o mesmo trabalho, porque o foco no ensino médio da escola pública foi música, mas na universidade, né, na faculdade na Unifax, foi uma experiência também com tecnologia, mas foi voltado para a arte e cultura de uma forma geral. Mas é só para que vocês vejam as diferenças e o contexto, não é? Então, aqui, essa foto é da sala de aula de uma escola pública estadual, onde eu fiz um trabalho envolvendo tecnologia e música. Inicialmente, eu tinha feito uma coleta de dados com os próprios alunos. A primeira aula foi uma sondagem, eu fiz uma dinâmica e fizemos uma sondagem para saber o quanto que a tecnologia estava na vida deles, sobretudo as tecnologias novas, né? As novas tecnologias, as novas TICs, como seria a relação deles com essas novas tecnologias e o quanto... E numa dessas perguntas eu coloquei assim, quanto tempo, né, se você usa tecnologia nova, e quanto tempo você fica neles, e quanto tempo você gasta, quanto tempo você gastaria, o quanto você gosta de fazer. E aí alguns alunos me surpreenderam com resposta do tipo, se tivessem 25 horas do dia, eu gostaria de estar no meu celular. 25 horas por dia. Aí você imagina, né? Então, isso para mim até na época foi bem assustador. Mas, em contrapartida, a escola... aí eu tinha programado já um arcabouço de atividades que era fazer um trabalho com podcast, usando o software gratuito da Audacity. E para minha surpresa, não é? Que é uma coisa que se precisa ver, é quando você planeja, você precisa ver se a estrutura que você está, se o contexto que você está, permite você criar. Então, às vezes, você tem tantas ideias, mas o contexto que você está não permite você dar vazão muito à sua... Então, precisa ser... Você tem uma ideologia, você tem uma ideia, mas você precisa saber se o seu contexto contempla essas ideias, suporta essas ideias. Como você vai fazer? Então, para vocês terem uma ideia, eu descobri, no meio do processo, que essa sala de aula onde eu estava, que era a sala do segundo ano, não tinha tomada funcionando. Gente, é uma coisa muito simples, mas não tinha tomada funcionando. E aí, eu precisei usar o DataShow, e antes de eu chegar nas aulas, né, antes de dar as aulas, de estar substituindo o trabalho da professora lá na disciplina, eu tinha perguntado na coordenação, né, se tinha DataShow na escola. Não, tem DataShow. Eu falei, que ótimo, graças a Deus. Mas não tinha tomada para ligar o DataShow, gente. Ai, como é isso? Eu não tinha como trazer uma tomada de casa, gente. Aí dificulta o trabalho da pessoa. Aí o cara que faz tudo, não é? Na escola, a gente está rindo assim, mas é desesperador, viu? Na hora que seu planejamento está pronto, é desesperador. Dá para rir agora, mas eu falava, meu Deus, eu voltava sempre angustiada. E aí o zelador da escola, que era o faz tudo, que é o porteiro, que é tudo, aí ele falou assim, tem uma sala aqui que não tem aula na sua hora, que tem tomada. Eu falei, graças a Deus, vamos lá. Passa aí para eu mostrar onde era a tomada. Aí essa aí é outra turma, a mesma turma, não é? Os meninos. Você vê que na outra foto tinha uma menina dormindo. Essa menina sempre dormia. Ela sempre abaixava a cabeça porque ela sempre vivia com sono. Enfim. Aí você tem de tudo, não é? São contextos, são realidades que a gente precisa alterar. Olha, se você olhar bem na foto, você vai ver que a tomada, ela fica lá em cima da TV,
porque só nessa sala alguém pôs uma tomada lá em cima. E aí o cabo do data show não chegava. E aí, então, eu levei de casa uma extensão bem grande para poder conseguir, porque eu fiz esse teste antes. Aí eu falei, Jesus, tem que ser, não é? Além do mais, o único data show novinho estava tão sem uso, que as lâmpadazinhas do data show queimaram uma parte. Aí, se vocês verem no slide ali no canto direito, tá cheio de pontinho branco, é que queimou as lâmpadas, né? Queimou as lâmpadas. Por que eu estou falando isso? Não é para te desanimar, não. É para falar que muitas vezes o professor é a principal ferramenta para as coisas darem certo, né? A gente precisa entender que há contextos e contextos. E não pense que, às vezes, na escola privada, numa escola particular, a situação é muito diferente, ou que não haja problemas porque há dinheiro para comprar, ou que talvez os processos de compra sejam mais diretos, mais dinâmicos, né? A gente sabe que o processo público para compra de material e tudo mais tem muito a ver, tem muitos processos, muita burocracia, tem a ver com muitas coisas que a gente não vai atentar aqui, mas é só para que a gente fique disperso. E aí a gente fez um trabalho de assistir alguns vídeos, algumas coisas para a temática, para então depois construir os podcasts e também para demonstrar como que era. Eles precisavam aprender sobre manusear o Audacity, né? E eu os ensinei como fazer isso de maneira básica mesmo, não foi nada aprofundado, porque a gente tinha um tempo para fechar a unidade. Enfim, outra coisa importante, neles não tinha um notebook, então eu catei todos os notebooks que eu tinha em casa. Na época eu trouxe o meu, o da minha filha mais velha e o do meu marido de trabalho. Então foram os 3 notebooks e eu dividi, eu queria fazer em duplas, mas acabei fazendo em grupos o trabalho para que isso pudesse ser feito. Mas, olha, no final deu tudo certo, muitos perrengues, mas é só para que a gente entenda o quanto a gente precisa se mobilizar, se esforçar, se modificar, né? E reinventar para poder fazer a coisa acontecer. Esse perrengue todo acabou gerando um artigo, eu defendi ele lá, apresentei ele lá no Maranhão, não sei se Simone lembra, no congresso da ABEM que a gente foi no Maranhão. Você estava lá também, Simone, nesse congresso no Maranhão, não é? Foi bem legal, foi bem interessante também compartilhar com os colegas. Pode passar, Sara. E aí vocês vão ver os alunos dessa instituição superior já com outra pegada, né? Cada um com seu notebook, cada equipe com 2, 3 notebooks. Então, é uma universidade privada, uma faculdade privada, mesmo que os alunos sejam trabalhadores ou pessoas que trabalham de dia, estudam de noite, não é? Mas é outro contexto e foi muito mais prático e rápido acontecer. Nessa instituição, a gente fez um trabalho de podcast por conta de uma viagem que a gente fazia a Salvador para analisar a arte na cidade, a arte nos contextos urbanos, e eles, então, tinham que aliar tudo que eles observaram a uma trilha sonora. Isso foi bem legal, né? Eles tinham que pensar em grupo, eles tinham que organizar as ideias em grupo, eles tinham que colocar, e nós apresentamos isso. Cada podcast, cada imagem foi sendo alinhada, né? A pessoa sentava, punha o fone e assistia as imagens num retroprojetor na entrada da faculdade. A gente usou o hall da faculdade para ser assim, a porta de entrada, porque a gente entendeu que os alunos dos outros cursos não iriam na nossa sala para assistir sobre arte. Então, é outro bloqueio que nós temos também de vencer, entender o porquê que a gente faz, por que a gente faz arte, por que a arte é importante para a vida, né? Por que a gente faz música, né? Com certeza aqui vocês já ouviram falar, alguém já perguntou, você trabalha com o quê? Trabalho com música. Ah, e você faz o quê? Né? Então, a gente precisa entender isso aí. Pode passar, Sara.
Quem nunca, né, André? Quem nunca? Então, os nossos alunos ali já tinham. Pode passar mais. Bem, perguntas que não calam. Essas questões não calam. Música no ensino médio? Para quê? Música no ensino médio. Eles vão fazer vestibular de música? Música para o ensino médio, ó, eles precisam estudar, eles precisam trabalhar, não é? E quando é numa instituição privada, é a mesma coisa. Eles vão fazer vestibular de música, eles vão ser músicos, não é? Pode passar. Então, essas perguntas não calam. E aí eu trouxe aqui uma pequena fala da professora Luciana Delbem, que é uma grande professora, uma grande pesquisadora, né? E é uma fonte, ela é uma grande referência bibliográfica, viu, meninas? Quem não a conhece, então ela é um nome a ser levado muito a sério. E eu, para trazer para vocês aqui, então eu li um artigo da Luciana, que é esse artigo aí, né, Ensino Médio, Educação Musical no Ensino Médio, alguns apontamentos, de 2012, ela faz um levantamento sobre como que a música está no ensino médio e quantas pesquisas existem a respeito do ensino médio. Por isso, mais uma vez, eu vou reiterar a importância dessa conversa, dessa roda de conversa, dessa iniciativa da professora Simone Braga, não é? É importante isso aqui. Elas chegaram à conclusão que existem pouquíssimos trabalhos que contemplam apenas o ensino médio, ou então com assuntos muito transversalizados no ensino médio. Né? Então, é uma área que parece que até mesmo os pesquisadores acham assim, não, eles estão mais focados no vestibular, no Enem, então, enfim. Parece que ela chegou à conclusão é de que muitos pesquisadores se atêm, inclusive, às séries iniciais, né, da escola. Então, aqui diz assim, tratar da educação musical no ensino médio nos exige pensar, de um lado, sobre os jovens e suas relações, tanto com a música, e de outro, sobre a escola que queremos e que podemos construir para esses jovens. Né? Pode passar, Sara. Então, a gente precisa compreender os contextos. O contexto do ensino médio é preciso pensar, eu concordo com a professora Luciana, né? Eu já tinha começado a fazer os slides e um dos primeiros pontos dos slides foi aquilo sobre a questão de pensar, e quando eu li essa frase dela, esse pensamento, eu falei, não, vou colocar como referência, porque concorda, né? Porque é muito na mesma direção do que eu também tenho entendido. É preciso entender que do ambiente inserido, então, a escola, às vezes eu trabalho em 2 escolas, 3 escolas, né? Um professor nunca trabalha numa escola só, num ambiente só. Eu trabalho numa ONG, eu trabalho numa escola, eu trabalho num projeto de extensão, eu trabalho numa iniciativa privada, e todos esses ambientes são diferentes. Eu preciso entender que as culturas são diferentes, que as épocas também são diferentes. Eu preciso entender dos anseios gerais de todo jovem e dos anseios particulares daqueles com quem eu vou trabalhar, daqueles com quem eu estou trabalhando, não é? Pode passar, Sara. Então, aqui, eu não vou ler tudo não, tá, gente? Talvez, como vai ficar na gravação, se você quiser depois ler, mas aqui eu destaquei algumas falas da coleta de dados que Luciana cita o trabalho da professora Cristina Bertoni, que também é lá do Rio Grande do Sul, e até quando você escutar aqui essas falas, que você lê, você precisa também adaptar. Será que esses pensamentos ainda existem? Será que esses pensamentos são os mesmos da minha realidade aqui na Bahia, em Sergipe, na Paraíba, em Manaus, no Mato Grosso? Será? Será que são essas mesmas coisas? Então, foram feitas perguntas. Esse trabalho, a Luciana Delbem destacou, por quê? Porque esse trabalho foi um dos trabalhos mais atuais, falando e partindo do aluno,
não é? Os trabalhos que contemplam o tema educação musical no ensino médio partiam muito do professor, das iniciativas, muitos trabalhos contemplados no PIBID, né? A partir de experiências do PIBID, porque também é tanto um projeto de iniciativa de docência, mas também iniciativa à pesquisa, não é? E aí, aqui, essa professora, né, a professora Cristina, ela trata dos ensinos e das possibilidades a partir dos alunos, das falas deles. Ela faz inverso. Então, isso é muito bom. Olha o que eles dizem. Qual é o sentido da escola para você? Perguntaram, essa foi uma das perguntas para os alunos do ensino médio, lá do ensino médio no Rio Grande do Sul. Para trabalhar, para arrumar emprego, para não ser empacotador. Né? Aí, chamando a atenção aqui, isso foi em 2009. Alguns supermercados, os grandes supermercados, já até tiraram empacotador, nem mais tem empacotador. O cliente é que empacota a sua própria compra. Já aconteceu comigo, né? Em alguns supermercados grandes aqui em Feira, a gente não tem mais empacotador. Né? Porque sem estudar é difícil conseguir um bom emprego. Então, veja que isso é uma fala muito própria dessa idade, porque eles começam a vislumbrar, ou então ser cobrados, e a sociedade também, né, de ter uma coisa para construir alguma coisa, para trabalhar. É uma finalidade. Sobre as aprendizagens escolares, a escola e o futuro, assim, ó, no final, talvez nem leve para a vida. O cara aprende física, matemática, aí ele não colocou nem música, né? Aí, no fim, consegue um emprego no mercado como empacotador. Para varrer rua não precisa ter estudo. Parece que algumas agora precisa já ter estudo, não é? Isso também já mudou em alguns lugares, em algumas prefeituras até. Pode passar. E ela continua perguntando sobre a relação do professor, aluno e professor. Olha o que eles falaram. O professor tem que saber ensinar. Tem professor que passam as coisas e não explicam. E tem uns que falam tanto, preferem falar mais do que nós. Nem perguntam, só querem falar, é um saco. Se todos estivessem falando, daí o professor vai saber quem aprende e quem não aprende. Olha a dica do aluno, né? E, enfim, tem uns que te deixam até tonto, preferem falar mais que nós, né? Nem perguntam. Aí é o que o outro diz, alguém tem que te ajudar, tem que fazer tu sentir vontade. Eu achei isso tão bonito, tem que fazer tu sentir vontade. O que ele está dizendo o professor precisa me despertar também, né? Tinha que ter mais diálogo, senão a coisa não anda. Pode passar, Sara. Sobre as expectativas em relação à aula de música. Aí um colocou, mais aula prática. Cada tique desse aí, gente, é uma fala, tá? Tem um catatal de falas, eu não coloquei tudo. A aula mais variada, assim como a senhora está ensinando a flauta. E aí, depois que a senhora ensinar a flauta, especifique em outra coisa. Ensinar a cantar também. Aí outro dizer, cantar não. É muita coisa. Eu entrei na aula de música porque eu queria aprender a tocar bateria, porque eu também acho legal. E assim por diante. Passe, por favor, pode passar, Sara. Bem, gente, a gente, dentre esses pensamentos e tudo aquilo que a gente já vive, que vocês com certeza também já viram em algum momento, se não viram, vão ver, é esse pensamento que a gente tem. Então, o ensino de música ou tem caráter utilitarista, ou tem um caráter simplista, ou tem um caráter idealista. Então, eu elenquei essas palavras aí, eu construindo essa fala aqui para vocês, eu intitulei assim, não sei se é o que mais abarca tudo, mas, por exemplo, uma aula de música, né, o ensino de música, muitas vezes, tem para as pessoas um caráter utilitário. Serve para quê? Vai fazer o quê? Né?
Ah, vai ser cantor? Não, eu não quero ser cantor. Ah, eu não quero que o meu filho seja isso. Eu já tive uma experiência uma vez numa instituição privada, numa escola privada, onde o aluno olhou para mim, a gente trabalhava com flauta também, né, um conjunto de flautas, e o aluno falou para mim, meu pai disse que eu não preciso estudar, que eu não preciso fazer isso de música, que eu não preciso treinar a flauta, porque eu vou ser juiz como ele. Não é? Então, ele disse assim, do tipo, eu não tenho, qual é a utilidade disso para mim? Então, eu preciso arrumar uma utilidade para a música, né? E, às vezes, até quando a gente vê certos artigos, e aí, nessa hora, essa fala desse aluno, isso já tem bastante tempo, na época, me confrontou de tal forma, porque eu, como professora, preciso responder por que eu ensino música. Para que eu ensino música em qualquer modalidade? Qual é o objetivo? Qual é? Eu preciso saber. Se o meu aluno não sabe, seja ele do ensino médio, do ensino fundamental, ele não sabe, eu, como professora, preciso saber por que eu ensino música. Para que eu ensino música? Alguns tratam a música, o ensino dela, com um caráter simplista. Ah, cantar é tão bom. Ah, deve ser ótimo dar aula de música. Uma vez também alguém perguntou, você faz música? Você dá aula de música? Eu falei, dou. Ah, eu queria fazer também o que você faz, porque não tem estresse. Como assim? Então, a gente, porque faz música, é o mais zen possível? Será mesmo? Será que a gente não tem conflito? Será que a gente não tem... Então, olha a visão que o outro dá. O outro tem, né? Da área que a gente atua. Então, é maravilhoso, que ótimo que tem música. Quando eu cheguei para dar aula nesse ensino médio dessa escola pública, algumas professoras, o pessoal que trabalha na secretaria, lá vem a professora que vai acalmar os meninos. Gente, eu não sabia que meu nome era Passiflora, eu pensei que era Patrícia, né? Eu tenho efeito calmante. Então, é para acalmar? Eu estou ali para acalmar, não é? Você está aí para acalmar? Simone bota você para escrever, para você registrar os artigos, para você planejar, para acalmar? Como assim? Ainda que a música espante males, ainda que a música, né? Ainda que a música traga efeitos benéficos na nossa alma, ainda que seja prazeroso, tudo que a gente faz com prazer não é peso, seja música, seja varrer a rua, seja construir um prédio, seja atender um paciente, tudo é importante. Mas eu quero chamar a atenção porque existe um caráter idealista também no ensino da música. E o caráter idealista é um pouco mais real. Não é? O caráter idealista vai dar a você uma ampliação, uma percepção global do que é tudo isso. Esses questionamentos e essas falas que as pessoas às vezes têm, elas não servem, elas não me ofendem, mas elas me despertam. Porque elas vêm com a pergunta para dentro de mim mesmo. E aí, essa pergunta gera em mim, uma resposta. E essa resposta precisa ser sempre pedagógica. Em primeiro lugar, uma resposta pedagógica. Precisa ser sempre uma resposta na prática. Ou seja, como é que eu respondo que a música não é tão importante? Planejando, cuidando, me aprimorando. Como é que eu tiro o caráter simplista do ensino de música, fazendo coisas relevantes, coisas que fiquem, coisas que acrescentem, não apenas para inglês ver, mas coisas de fato que despertem coisas no aluno, despertem coisas na comunidade escolar, no ambiente onde está inserido, não é?
Então, o meu caráter idealista precisa trazer alguma identidade a essa música que eu faço. O caráter idealista vence algumas barreiras, né? Esse caráter idealista vai simplesmente fazer com que os conteúdos eles apareçam. É entender que música é conteúdo. Eu trabalho numa escola particular e nessa escola particular eu trabalho com professora de sala de aula há 27 anos fazem agora. Eu faço 27 anos de escola, só neste lugar. Né? E lá não foi fácil pavimentar o trabalho de música. Mas eu fui fazendo isso, eu fui aprimorando, eu fui estudando, eu fui buscando em outros campos, o que é muito importante, não é? Porque eu preciso, inclusive, ter argumentos, ter embasamento, eu preciso saber se o que eu estou pensando tem coerência, né? É uma linha que precisa ser seguida. E aí eu fui, então, pavimentando esse caminho. Para vocês terem uma ideia, na escola que eu trabalho, desde 1995, a música está lá, como uma disciplina, como uma área de conhecimento. Desde a educação infantil até o Fundamental 2, até o 7º ano, os alunos têm música. Não é? E hoje eu já colho os frutos. Isso foi implantado aos poucos. Como que a gente vai modificar em cada modalidade? O que a gente vai trazer de novo? O que a gente vai trazer? E não pense que é fácil, às vezes, travar o embate com a direção da escola, com a gestão da escola, com a coordenação. Então, puxa vida, é preciso insistir, é preciso ter bastante consciência. Mas isso não parte de quem está de fora, parte de quem está dentro, parte de mim. É da minha segurança, é do meu ideal, é daquilo que eu imagino, é daquilo que eu acredito, não é? Então, a gente precisa pensar nesses 3 tópicos aí. Pode passar, por favor, Sara. Obrigada. Eu quero uma salva de palmas para a Sara depois. Então, o que nós temos nas mãos para fazer música no ensino médio? O que você tem nas mãos? Como é o seu contexto? Como será o seu contexto? Como será o seu contexto? Né? Na sua região, tem gente de Serrinha, tem gente de Sergipe, tem gente de onde mais, de Amélia. Como são os contextos? Então, às vezes, nós temos, alguns de vocês serão desbravadores, né? Como bandeirantes, abrindo a mata. Ou então, já passando por um caminho que alguém já passou antes, sabe? Santo Amaro, olha aqui, Rainê. Então, tem gente de Santo Amaro. Puxa vida. Tem gente, inclusive, aqui... como é que... A Josinã está compartilhando aqui sobre de percussão. Por ser de percussão, os meninos ficaram agitados. A coordenação me chamou e perguntou se podia ser aula de flauta. Mas, olha, como fazer isso? De repente... A alma desses meninos é percussiva. Como a gente vai contra isso? Então, o professor precisa ser maleável como um rio, sabe? E forte como o mar. Você precisa ser maleável. Ou seja, o que é que o rio faz quando encontra barreiras? Ele faz as curvas. Então, de repente, o que os meninos precisam, meu querido colega... Não é ser dispensado. Uma pena que você foi dispensado. Mas fica a experiência. Talvez a questão não é fazer ou não a percussão, mas talvez seja mudar a estratégia metodológica para ver aonde é que está sendo a agitação e quebrar também os paradigmas, né? Na escola de música que eu dou aula, e que também eu coordeno pedagogicamente, né? Uma escola de música para pessoas que querem fazer música. Não é como na escola, que na escola está lá e alguém diz para eles, vocês terão aula de música. Ai, como assim? Não é? Então, é uma coisa que é de fora para dentro. E aí, lá na escola, eu trabalho com musicalização infantil e as crianças pequenininhas, algumas vão se destacando e algumas, essa percepção rítmica fica muito aflorada. Então, é nítido que o instrumento, né, que seria mais interessante para ele seria a bateria.
Então, os pais, alguns, chegam para mim, assim, meio que em off, e fazem assim, Propati, dá um jeitinho para ele escolher violão. Ai, eu amo violão. Propati, por favor, Propati, ele bate em tudo lá em casa. Não deixa ele escolher bateria. Então, como é que a gente vai de encontro à alma de alguém? Está na cara, muitas vezes, a gente percebe. Então, às vezes, o ambiente é de percussão, mas talvez a gente possa educar os meninos. Todo momento é um momento importante para educar. Às vezes a gente não vai educar apenas musicalmente, às vezes a gente vai educar também o comportamento, educar o pensamento, educar como você vai, os relacionamentos. Porque para tocar, eu preciso tocar, e para cantar, eu preciso dividir isso com alguém. A música é um ambiente de relacionamento, de conjunto, de coletivo. Música solitária não existe, gente. Não é? Então, é preciso. O que é que você tem nas mãos? O que é que você tem nas mãos? Pode passar, Sara. Quais são os seus contextos? Então, para você construir uma prática bem pavimentada, você precisa saber desse conteúdo, você precisa saber para onde você vai, ter os objetivos e pensar nas possibilidades, não é? Tem ali aluno versus professor. Muitas vezes a gente constrói o conteúdo baseado apenas em nós. Por isso que eu coloquei aluno versus professor. Às vezes parte de mim para o meu aluno. Eu acho que ele precisa aprender tal coisa. Eu acho, então, é o professor que acaba definindo que conteúdo é importante. Então, é interessante que você, como professor, então essa é uma dica importante, que você, como professor, nunca pense sozinho. Eu quero ensinar isso. Como eu faço para chegar lá? Eu gostaria que os meus alunos aprendessem tal coisa, porque essa tal coisa, inclusive, eu domino, o que é muito natural e não é problema, gente. Não é? Mas o que você imagina que o aluno vai desejar? Qual é o interesse do meu aluno? Qual é a realidade do meu aluno? Por exemplo, quando eu fiz o planejamento para o negócio do podcast, eu não considerei que os meus alunos não tinham notebook, talvez. E que na escola tem uma sala de informática, porque eu também perguntei isso, tem uma sala de tecnologia, de informática, que os computadores não funcionam porque não tinha energia elétrica. E todas as máquinas estavam lá, ou seja, a compra do equipamento foi feita, o dinheiro do Estado ou do município foi liberado para a compra, mas não tinha o suporte que precisava. Então, eu também preciso dos objetivos. E aí, eu quero colocar para você o seguinte, eu devia ter colocado até objetivos na frente de conteúdo. É chamado de planejamento reverso. Eu preciso saber onde eu quero chegar para saber por onde que eu vou. Quais são as coordenadas que eu vou tomar, né? Então, os meus objetivos têm a ver com os meus contextos. Então, cuidado, não elabore objetivos altos demais, faça algo dentro da realidade, dentro do contexto, e vá conquistando, e vá pavimentando o seu trabalho pedagógico aos poucos, não é? Pense nos ideais que você pode construir. E as possibilidades, ou seja, o que é que eu tenho de estrutura, o que é que eu tenho de recurso, o que é que eu conto, né? Quais adaptações eu posso fazer? Aí eu vi uma ideia tão legal, mas não vai dar certo aqui. Porque lá no Rio Grande do Sul deu certo por causa disso, mas aqui na Bahia não dá certo. Por causa disso, é outra esfera. Ah, porque lá eles são melhores, aqui é pior, aqui é melhor, lá é pior. Não. Mas é porque cada um tem uma condição, tem um ambiente. Tem um ambiente que favorece isso ou aquilo. Não importa. Viu? Pode passar, Sara. Então, eu quero que vocês gravem essa frase aí. As impossibilidades surgem nos contextos. As possibilidades também. Então, às vezes a gente consegue enxergar a impossibilidade, mas a gente precisa
conseguir enxergar as possibilidades. Dentro das impossibilidades, eu vejo as possibilidades. Ok? Eu construo, eu percebo. Essa foto aí é de um professor também do ensino médio, numa escola estadual do Rio de Janeiro. Então, puxa vida. Então, tá aí. Né? As possibilidades. Eu, num encontro que eu participei também no Rio de Janeiro, a abertura daquele encontro foi feito por um professor de música, né, um educador musical, o Fladem, isso mesmo, obrigada, eu estava na cabeça ISME, mas é o Fladem, o ISME é internacional, o Fladem é da Latinoamérica. E nesse congresso, né, nesse encontro da Fladem, que eu também fui para apresentar um trabalho, apresentou um grupo de uma orquestra de garrafas, coisa mais linda. Foi muito lindo, né? Foi muito lindo. Eles tocaram Garota de Ipanema, eles tocaram, poxa, tantas músicas, tudo com garrafas de vidro, com água, garrafa PET, garrafão de água mineral. Foi muito lindo. É um grupo percussivo melódico muito legal, muito bacana. Gostei demais. Então, quantas possibilidades, não é? Pode passar, Sara. Então, eu quero chamar a atenção a você. Além dos conteúdos, além de um planejamento, além dos recursos, da metodologia e também da criatividade, o professor precisa ser bastante criativo, inventivo, ter uma mente aberta, uma mente expandida para novas coisas, né? Para enxergar além. Eu coloquei aí em destaque essa palavra chamada engajamento. Por quê? Porque antes de você aplicar a melhor ideia, antes de você conquistar os objetivos que você tem em música, é preciso gerar engajamento. E como se gera engajamento? Primeiro, com comprometimento. O professor precisa, de fato, estar comprometido com o que ele faz. Né? Segundo, ele precisa tocar nos alunos. E quando eu digo tocar, é tocar na realidade dos alunos. Não se tem engajamento sem tocar na realidade desses alunos. É extremamente importante saber que eles são, você enxergar eles como não só como alunos, mas como pessoas, né? Está ali se importando, tendo empatia com eles, se envolvendo com eles, mostrando envolvimento, mostrando esse sentimento de importância. Isso gera muito engajamento. Às vezes, como professor, a gente só cobra do aluno. A gente ameaça o aluno. E a gente precisa, de fato, tornar esse engajamento. Esse engajamento será um grande aliado, porque aí tudo que você propor, você vai ter aliados ao seu lado. Isso vai ser muito mais que aula, simplesmente, né? Muitos bloqueios vão ser vencidos, tá bom? Pode passar, Sara. Teve alguém que perguntou aqui a diferença, né? Temos o papel de professor de música ou educador de música. Bem, essa é uma questão retórica, né? Bem difícil também de se vencer. Mas eu gosto da palavra educador, porque a gente pensa numa educação global, numa educação que não é apenas daquele conteúdo em si, mas de atitude, de comportamento. O professor educa de uma forma globalizada, não é? Professor, parece que a gente fica mais ligado apenas só a conteúdos, mas o educador abarca, eu estou ali para ensinar meu aluno a ter uma visão de mundo diferente, a enxergar novos horizontes, novas possibilidades, né? Não apenas de emprego, mas novas possibilidades de vida, de sonhar, de ter coragem, né? Enfim, então, eu achei essa foto aqui, essa imagem muito bacana, né? O mediador faz toda a diferença. O educador faz toda a diferença. Por quê? Porque ele educa pelo exemplo, ele educa pelas palavras e ele educa pela ação pedagógica.
é muito importante. O professor é, sim, um diferencial. O educador é, sim, uma pessoa diferenciada, né? E é por isso que a gente está aqui, inclusive. Né? Isso aqui vai ser importante. Pode passar, Sara. Então, é nisso que nós temos que pensar mais um pouquinho, né? Todas as vezes que vocês forem planejar e pensar e ver, seja qual for o contexto, seja qual for a modalidade de ensino, é preciso pensar quais são os meus contextos, quais são os anseios e as necessidades desse grupo, né? Quais são, se você trabalhar numa turma de EJA, né, qual serão os contextos desse EJA? Como serão os anseios? Eu preciso pisar no chão desses contextos para entender e para poder planejar e criar e construir uma prática, não é? Uma vez, Simone também estava nesse encontro lá em São Paulo, não sei se foi 2008, 2007, foi quando a lei foi logo instituída, Simone, se eu não estou enganada. E eu me lembro de uma fala da Marisa Fonterrada numa mesa discutindo sobre essa nova lei, né? Da obrigatoriedade do conteúdo de música nas escolas, que foi a alteração da lei da LDB. E Marisa Fonterrada começou a fala dela dizendo assim: quem seria contra a música na escola? Quem seria contra a música? Porque ela fez uma analogia assim, porque a música é como a verdade, o amor, a alegria. Quem vai ser contra algo tão assim bacana, né? Tão legal? Então, será que a música já não está lá? Será que a música já não entra, já não permeia? Então, a música está em todos os contextos, porque está nas pessoas, na vida da sociedade, né? E os jovens, eles se conectam muito com essa música, tá bom? Então, eu preciso estar bem atento sobre o espaço da escola, né? E tudo aquilo que eu tenho de arcabouço de música para, então, fazer essa ligação entre essas esferas. Pode passar, Sara. Então, eu preciso pensar. E aí vai uma dica bem prática, meninos e meninas, alunos de licenciatura, pensando e planejando as abordagens e metodologias para nortear o trabalho. E aí eu quero chamar a atenção para essa fala. Quem não sabe onde vai, para onde vai, qualquer caminho serve. Né? Esse é um pensamento de Sêneca, que é um filósofo que é usado por Lewis Carroll no filme Alice no País das Maravilhas. Então, o gato fala para Alice, né? Quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Então, é preciso começar o planejamento e a abordagem, aonde você quer chegar, a partir do seu contexto, a partir do que você já viu, do que você já percebeu, do que você já intuiu, já observou, aprendeu, porque às vezes a gente, Patrícia, mas eu não tenho experiência com o ensino médio, eu nunca trabalhei com o ensino médio, mas aí algumas pessoas você pode aprender com as experiências de outros. E você também vai construir a sua própria experiência, não é? Então, eu preciso saber por que eu faço, para que eu faço, o que eu vou fazer e como eu vou fazer. Responda essas perguntas e você vai construir uma prática bem interessante em qualquer modalidade. Por que você faz isso? Para que você faz? Né? Então, qual é o meu objetivo? Onde é que eu quero chegar? Tá bom? Pode passar, Sarinha. Então, eu coloquei aqui 3 possibilidades e sugestões de atividades práticas que vocês podem fazer com os alunos do ensino médio. Atividades que envolvem as TICs, ou seja, as tecnologias novas, criação de podcasts musicais, conteúdos para canal de YouTube, TikTok, Instagram. As redes sociais hoje são, né, um grande filão, né, uma grande veia importante, né, isso é inegável, essa galera está, sim, linkada, conectada com esse ambiente virtual, e não dá para negar isso aí. Mas também não é também uma obrigatoriedade, né? Não, eu vou fazer só com as TICs, eu vou fazer só com redes sociais, porque é isso que vai dar certo. Também não é certeza de que vai dar certo. É preciso ter todo um cuidado para a gente não cair
nessa generalização, e achar, não, é batata, é receita de bolo, né? Junta isso com isso que vai dar certo, né? Então, não é bem assim. Então, aqui são sugestões de atividades que vocês podem fazer. Tem aplicativos de edição de vídeo e música, como o Quick, Filmora, Viva Vídeo e outros. Também tem plataformas online de fazer música. O Music Lab é uma plataforma do Google Chrome, muito interessante, com N possibilidades, né, de harmonização, de criação musical, né, de percepção, interessantíssimo para ser usado, né? Tem o Incredibox e tem outras coisas. Inclusive, eu quero que você coloque aí agora. Quem ficou responsável por colocar? Não sei se já abriu. Fui eu. Só dizer qual vídeo. Esse, Sara, do iBand. Essa é uma realidade que vocês gostariam, eu também gostaria de trabalhar, né? Mas vocês vão ver aqui o exemplo de um professor que ele tem uma banda toda estilizada em iPads, né? E ele sai fazendo esse tipo de trabalho nas escolas que o contratam. Então, é muito bacana. É assim, vamos dizer assim, é o ouro, né? O golden. Enfim, é uma realidade diferente da nossa, muito diferente. Mas, de uma realidade muito extrema, a gente pode alcançar coisas que eu posso retirar ideias. O que eu posso fazer dentro da minha realidade? Né? Pode passar, pode reproduzir. We have to see, how cool would it be to get 24 iPads in a classroom, get a group of enthusiastic learners, and let's see how this works. We'll write a song, they'll learn it, we'll play it, we'll perform it. Ele vai com a vanzinha dele e monta todo o user interface doesn't impede progress. Let's create this digital orchestra to showcase the benefits of cutting-edge technology within the music classroom. Cara, pode pausar. Tá ótimo. Bem, o que é que eu posso extrair de uma experiência como essa, que é fantástica, né? Mas eu posso extrair o quê? Eu não tenho iPads para todo mundo. Você viu tanto de tecnologia, mas você viu também os tambores africanos lá no fundo da sala? Quanto material que eles podem usar, não é? Mas o que eu posso extrair dessa experiência? Eu posso criar fazer uma coisa... eu posso criar uma coisa musical com aquilo que eu tenho, né? Independente se tem tecnologias ou não. Enfim, eu posso fazer... Ali tem alunos que não sabem tocar, outros, vocês viram que sabem tocar baixo, guitarra, tem voz bonita para cantar. Então, eu posso aproveitar tudo que eu tenho na minha sala de aula para, então, colocar na prática. Eu sei que eu passei do horário, né, gente? 3 minutos. Passa aí mais outros... A gente não vai assistir todos, não. Como vai estar disponibilizado... como vai estar disponibilizado o slide, vocês depois podem acessar. Então, outras atividades que eu sugiro, atividades que envolvem jogos musicais, jogos rítmicos de corpo, percussão, de materiais, né? Um coral cênico, corpo, voz, teatro, mesclar. A transdisciplinaridade é muito importante também. Você nunca vai trabalhar com um conteúdo só. Né? Você pode, inclusive, na sala de aula, trabalhar com outras, com a parceria com professores de literatura, de história, enfim, percussão corporal. Pode fazer um festival The Voice, isso é bem atual, né? Ou então como é aquele Global Talents, né? Global Talents, eu acho que é isso, né? Não sei se é isso mesmo, o nome. Aí, de repente, alguém pode ser aquele cara que é o... Como é o nome daquele cara que é o
o mais temido no Global Talent, eu não lembro agora o nome dele. Então, de repente, pode se caracterizar. Vai ser bem bacana, é bem interessante. Mas, antes de tudo, colher dos alunos, né? Pode passar o outro vídeo, a outra lauda. E atividades que envolvem instrumentação mesmo, né? Fanfarra, a minha escola tem fanfarras, tem instrumentos de fanfarra. Ah, eu posso fazer um conjunto musical de sucatas. Esse vídeo aí, Groove Onkels, é de um grupo musical alemão, viu, Simone? Que só trabalha com lixo. Eles começam, inclusive, sentados em latas de lixo. É bem interessante, muito bacana mesmo. E eles começam a fazer a música com coisas de lixo, é muito legal. Muito mesmo. Então, dá para fazer tantas coisas, tantas ideias, dá para despertar. O professor é um despertador, né? É um acendedor de luz. Então, você precisa só despertar. Às vezes o aluno não fala, não gosto de música erudita, de repente você desperta algo neles, uma fome por aquilo, um prazer pela beleza, pela estética daquilo, que eles nunca mais serão os mesmos, com certeza, né? Pode botar um pouquinho. Só isso. Papelão e tudo mais. Muito bom. Depois vocês podem assistir. Eu vou para as considerações finais, finalizando a minha apresentação, né? Eu passaria horas e horas conversando com vocês, ouvindo vocês também, deixando vocês falarem. Eu sei que muitos de vocês, com certeza, teriam muitas experiências, muitos causos, como a gente diz aqui, para dizer, para contar, e muitos de vocês também terão. Né? Então, é preciso pensar, observar, atentar sobre cada contexto, né, diversos, onde vocês vão atuar, seja em qualquer lugar. O ensino médio, assim como qualquer outras etapas do ensino regular, traz em si variáveis, traz em si muitas especificações que devem ser observadas e devem ser colocadas no papel, né, para essa prática musical em sala de aula. A experiência musical é uma experiência humana. Então, temos que entender como que diferentes seres humanos pensam essa experiência musical e dar a eles possibilidades de concretizá-la, de inovar, de criar, de transformar. Muito obrigada, fica meu muito obrigada. Obrigada, Sara, por me auxiliar aqui nessa transição dos slides. Obrigada, professora Simone, né? E vida longa ao curso, aos professores de música. Um bom trabalho a vocês. Muito agradecida mesmo.